com a Luísa Martins, porque o ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, aplicou uma multa de R$20 mil ao Felipe Martins. Vocês lembram dele? Assessor de assuntos internacionais durante o governo de Jair Bolsonaro, também implicado no plano golpista. O motivo? Postagem de um vídeo no perfil do advogado dele. Felipe Martins e mais 5 pessoas estão no núcleo 2 da denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República sobre o plano de golpe. O núcleo 2, que era o núcleo jurídico, que vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal nos dias 22 e 23 de abril. Luísa Martins, ou seja, Felipe Martins teria utilizado a conta do advogado para publicar um vídeo, é isso? E agora isso pode envolver até a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo direito, enfim, dos advogados de não serem implicados nas penalizações aos seus clientes. Oi, Uribe, boa tarde para você, todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores. Uribe, na verdade a publicação é do próprio desembargador aposentado Sebastião Coelho, que integra hoje a defesa de Felipe Martins, e é um vídeo em que o advogado aparece falando algumas palavras e Felipe Martins está do lado. Felipe Martins não fala nada, não faz nenhuma menção ali, mas aparece no vídeo ao lado do seu advogado. Para o ministro Alexandre de Moraes, isso configurou um descumprimento das cautelares que foram impostas lá atrás pelo próprio ministro Alexandre, no sentido de que Felipe Martins está proibido de usar as redes sociais, né? Mas, de qualquer maneira, foi aplicada uma multa a Felipe por aparecer nesse vídeo no Instagram, né? Na conta do advogado. Isso, é claro, foi alvo de muitas críticas, né, Uribe, em relação às defesas, e lembrando que as defesas já vêm se insurgindo há muito tempo em relação ao modo como a investigação da tentativa de golpe de Estado tem sido conduzida no STF. As defesas reclamam desde sempre de falta de acesso integral aos elementos dos autos. A OAB entrou em cena na semana passada, a Ordem dos Advogados do Brasil, depois de muita pressão dos advogados, fez uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes, afirmando que, segundo os relatos que foram feitos até ao presidente da OAB, Beto Simonetti, pelos advogados de defesa nessa investigação do golpe de Estado, o Ministério Público e a Polícia Federal teriam tido acesso integral aos autos, enquanto as defesas só foram disponibilizadas frações. Essa foi a palavra utilizada pelo presidente da OAB. O ministro Alexandre de Moraes, pelo que a gente trouxe aqui de apuração, uma apuração inclusive da Tainá Falcão, deve apenas mostrar à OAB, comprovar ali que essa alegação de cerceamento de defesa já foi afastada no dia do julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Houve uma preliminar nesse sentido, suscitada pelas defesas, mas os ministros foram unânimes ao entender que não houve, então, nenhum tipo de prejuízo às defesas nesse momento da investigação. De qualquer maneira, essa multa, Felipe Martins, ela agrava, né, essa crise, acho que se pode dizer assim, entre o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal como um todo, e as defesas dos acusados pela tentativa de golpe de Estado. Felipe Martins não foi julgado ainda, ele faz parte de um núcleo que vai ser julgado mais adiante, mas houve um incidente no dia do julgamento de Bolsonaro em que esse desembargador aposentado, Sebastião Coelho, tentou entrar para acompanhar a sessão, foi impedido por falta de credenciamento prévio, o que a defesa também contesta, e acabou preso em flagrante, detido em flagrante e depois liberado mediante a lavratura ali de um boletim de ocorrência. Isso foi considerado ali um estopim, né, desse embate que tem havido entre os advogados e o Supremo Tribunal Federal em relação a esse julgamento. Inclusive foi o que motivou também a defesa de Felipe Martins a acionar a OAB a tomar providências em relação a esse fato. O que a gente tem de informação agora, Uribe, isso foi trazido há pouco pela nossa produtora de STF, repórter Isabela Cavalcante, é que Moraes negou esse recurso que foi feito pela defesa de Felipe Martins para suspender essa multa, né? Para não ter que pagar essa multa. Afinal, o post não foi nas redes sociais de Felipe Martins, ele apenas apareceu ao lado do advogado na rede social do advogado. Moraes negou esse pedido e agora a gente aguarda para ver se haverá algum tipo de recurso que possa ser levado eventualmente a colegiado na primeira turma.